Olá, meu nome é Simone e estou de volta com mais um exercício sobre derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: use derivação implícita para determinar dz dx, ou seja, a derivada parcial de z em relação a x, e a derivada parcial de z em relação a y, sabendo que z é uma função das variáveis x e y. Então, na letra A, nós temos a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 3x, y, z. E na letra B, nós temos a função seno de x, y, z igual a x mais 2y mais 3z. Bom, então vamos começar pela letra A. Nós queremos calcular a derivada parcial de z em relação a x. Então, z está aqui, tá? Na terceira parcela do lado esquerdo, e o z também tá aqui. Quando eu derivo em relação a x, vamos colocar aqui dz dx, quem é constante é o y, tá? Então, y é constante, tá certo? Bom, então, como nós não temos z em função de x, y explicitamente, nós temos que aplicar a derivação implícita, que diz o seguinte: se eu tenho que essa função aqui do lado esquerdo é igual a essa, então a derivada dessa função do lado esquerdo em relação a x vai ser igual à derivada do lado direito em relação a x, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a derivada do lado esquerdo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vai ser igual à derivada em relação a x de 3xyz, tá? Bom, e aí, olha só. Então, esse y ao quadrado é constante, tá? E a gente está derivando em relação a x. E aqui também é constante. Então, vamos nos lembrar disso na hora de resolver. Então, como é que vai ficar o lado esquerdo? Eu tenho derivada de x ao quadrado em relação a x, isso aqui é fácil, é 2x. Mais a derivada de y ao quadrado, como é constante, então é zero. Então, eu não vou escrever nada. Mais a derivada de z ao quadrado. E aí, a gente vai ter que usar a regra da cadeia novamente, tá? Quase todos os nossos exercícios, nós usamos a regra da cadeia e é por isso que ela é muito importante. Então, como é a derivada de z ao quadrado? Lembrando que z é uma função de x e de y. É regra da cadeia 2z vezes, eu primeiro derivo a potência e depois derivo a própria função, que é o z. Então, dz dx. Ok? Igual agora o lado direito. Agora, o lado direito, a gente tem que ter cuidado com o quê? Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui de outra cor, até para ficar bem claro. Eu tenho aqui uma função que é 3xy, tá? Vezes uma outra função que é a função z, tá? Então, nós temos que aplicar aí a regra do produto. Então, como vai ficar aplicando a regra do produto? Vai ficar a derivada em relação a x do primeiro, 3xy, vezes o segundo, mais o primeiro, 3xy, vezes a derivada do segundo em relação a x. O segundo é o meu z, tá? Bom, vamos continuar. Então, do lado esquerdo, eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho 2x mais 2z dz dx, tá? Igual. Agora, do lado direito, nós temos que calcular essa derivada. Em relação a x, 3 e y são constantes. Então, constante vezes x, a derivada é a própria constante, ou seja, 3y. E não esquecer, eu tenho que multiplicar aqui por z, tá? Então, 3yz. Mais, agora eu vou repetir o 3xy
3xy e multiplicar por dz dx. Então, eu não fiz nada, apenas copiei. Bom, eu quero saber quem é dz dx, tá? Eu tenho dz dx aqui e aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar tudo que tem dz dx para o primeiro membro e tudo que não tem, eu vou passar para o segundo membro. Então, esse já está no primeiro membro, vai ficar aqui, esse vai passar com o sinal trocado. Então, vamos escrever isso. Então, menos 3xy dz dx mais 2e dz dx. Agora, esse 3yz que não tem dz dx vai ficar no segundo membro e esse vai passar para o segundo membro com o sinal trocado. Então, 3yz menos 2x. Bom, e agora estamos quase concluindo. O que eu vou fazer é colocar dz dx em evidência. Então, dz dx vai ser 2z menos 3xy, tá? Igual a 3yz menos 2x. E agora, bastante simples, para determinar dz dx, eu vou passar esse termo para o segundo membro, dividindo aqui, tá? Então, vai ficar dz dx, vai ficar 3yz menos 2x, o que estava no segundo membro, dividido por 2e menos 3xy. E aqui, então, está a solução, tá? Da derivada parcial de z em relação a x. Bom, o cálculo da derivada de z em relação a y, a derivada parcial de z em relação a y, ela é muito similar e eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês resolverem. Não é necessário a gente fazer aqui. Nós vamos passar, então, para a letra B. Então, quando eu calculo a derivada parcial de z em relação a y, o x, ele é constante, ok? Então, vamos lá fazer essa conta. Novamente, o que você observa? A sua função z, ela tá aqui dentro do seno e ela também tá aqui no segundo membro dessa equação. E reparem que eu não consigo escrever z de forma explícita como uma função de x, y. Então, eu tenho que aplicar a derivação implícita. E como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que o lado esquerdo é igual ao lado direito, então a derivada em relação a y do lado esquerdo é igual à derivada parcial do lado direito em relação a y. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Então, a derivada em relação a y de seno de x, y, z é igual à derivada parcial em relação a y de x mais 2y mais 3z. Vamos agora, antes de calcular essas derivadas, identificar as constantes. Então, aqui o x é constante e aqui o x é constante, tá? Então, vamos ao cálculo. Vamos observar o primeiro. Eu tenho seno de x, y, z. Novamente, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, é a derivada da função externa, que é seno. Então, a derivada do seno é cosseno de x, y, z. Vezes a derivada em relação a y da função interna x, y, z. Então, x, y, z, tá? Igual a derivada parcial em relação a y disso aqui. Agora, reparem, x é constante, derivada fica 0. Derivada de 2y em relação a y, o resultado é 2, mais a derivada de 3z em relação a y, portanto, é
3 vezes a derivada parcial de z em relação a y, tá? Então, agora só falta calcular essa derivada aqui de x, y, z. Agora, reparem só, eu quero calcular a derivada parcial em relação a y. Então, isso é constante. Porém, eu não posso me esquecer que aqui eu tenho um produto de duas funções, x, y vezes o meu z, tá? Então, como é que vai ficar essa derivada? Vamos continuar aqui, eu vou repetir o cosseno de x, y, z, que multiplica. Agora, eu vou colocar o resultado dessa derivada. Então, é a derivada do primeiro, que é x, y em relação a y, vai ser a constante, tá? Então, a constante vezes o z, que é a segunda função, tá? Mais o x vezes y, que é a primeira função, vezes a derivada da segunda função, que é a derivada de z em relação a y, tá? Igual, agora repito, 2 mais 3 dz dy. Bom, e agora é só fazer um pouco de álgebra. Eu vou multiplicar cosseno pelo primeiro, depois cosseno pelo segundo, tá? E vou repetir o segundo membro. Então, vamos lá? Vai ser cosseno de x, y, z vezes x, z, mais cosseno de x, y, z vezes x, y vezes dz dy, igual a 2 mais 3 dz dy, tá? Então, só fiz a distributiva e repeti o segundo membro, tá certo, gente? Só isso. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no primeiro membro todas as parcelas que tem dz dx. Então, essa parcela já tá no primeiro membro, nem precisa fazer nada. E essa parcela aqui, que tem que ir para o primeiro membro com sinal trocado, tá? Então, vamos lá. Então, simplifica. Então, eu vou repetir cosseno de x, y, z vezes x, y vezes dz dx, dz dy. Eu tô repetindo esse termo. Agora, eu vou passar esse pro primeiro membro com sinal trocado. Então, menos 3 dz dy igual, agora eu vou passar esse termo que não tem derivada para o segundo membro, com sinal trocado. Então, 2 menos cosseno de x, y, z vezes x, z. Bom, e agora já estamos praticamente com o exercício pronto. Vocês observam que aqui nessa primeira parcela eu tenho a derivada de z em relação a y, e na segunda parcela também, então eu vou colocar isso em evidência. Então, dz dy vai ficar, a primeira parcela é o cosseno de x, y, z vezes x, y, e a segunda parcela é só menos 3. Isso, repito, o segundo membro, 2 menos cosseno de x, y, z vezes xz, tá? Bom, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo que está multiplicando a derivada, dividindo o segundo membro. Então, como vai ficar a resposta? dz dy vai ser 2 menos cosseno de x, y, z vezes xz, sobre o termo que multiplica a derivada, cosseno de x, y, z vezes x, y, menos 3.
E aqui está, então, a derivada de z em relação a y. E mais uma vez, a derivada de z em relação a x é completamente análoga e eu deixo como exercício, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma destas derivadas no método usado, deixem aqui no comentário, tá? Que eu respondo assim que for possível. Bom, e o exercício então termina aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!